O projeto em março fez um ano. Qual é a dimensão real deste problema em termos numéricos? Envolvido um ano e quase 9 meses, olhando para o período em que estamos hoje, novembro, né? Qual é a dimensão real deste problema em termos numéricos? Bom, do ponto de vista de violência, no Brasil a gente teve um aumento, assim, que vamos considerar mais de 50%, né, com a pandemia, por conta da questão mesmo do isolamento. E não só a sociedade civil se reuniu para, de alguma forma, dar uma atenção para essa situação, como as próprias entidades públicas. Então, a gente teve algumas ações aqui, eu estou falando do que foi divulgado, tá, aqui no Brasil, com o Ministério Público, redes de farmácias. Então, aqui no Brasil foi criado, inclusive, a mulher, por exemplo, se vai numa farmácia, está sofrendo violência, ela marca um X na mão e ela pode abrir a mão dela e mostrar, né, onde ela estiver. Então, tem alguns locais que já estão trabalhando com isso. Recentemente, os cartórios aqui no Brasil também. Então, para você ver que foi um movimento, né, que alçou aí todas as áreas, as instituições, como a sociedade civil, dada a importância e o volume também de índices, enfim, de situações que aconteceram logo no período da pandemia, né? Então, teve um aumento muito grande. O coletivo veio para contribuir no sentido de a gente acredita que, claro, isso é uma situação que envolve um viés psicológico, né, tem uma questão social também, mas a gente entende que existem saídas. Se, por exemplo, às vezes o próprio governo não entra com políticas públicas, a sociedade civil ela tem como, né, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, que eu falo que o Coletivo Brasilinas é um trabalho de formiguinha, né, um trabalho pequeno, mas que a nossa ideia é expandir para outras entidades no Brasil. Então, a gente começou com a Casa Noeli, que é uma casa que acolhe mulheres durante 90 dias. Ela recebe as mulheres e seus filhos, elas ficam lá nessa casa. Então, a proposta de levar esses cursos de capacitação foi para que essas mulheres não ficassem, né, ali sem alguma atividade nessa casa durante esse período. Então, nós levamos todos esses cursos voltados realmente para mudar, criar uma nova mentalidade. Uma mentalidade mais empoderada, um outro viés, trazer mais consciência financeira. Identificamos que um dos grandes motes que prendem as mulheres numa situação abusiva e de violência é a questão financeira, é a questão da dependência financeira com relação ao marido, né? Então, o abusador. Então, isso daí a gente vem trabalhando com esses cursos que a gente tem levado para essas mulheres. Como eu já te disse, até aqui nós estamos no 5º ciclo. Então, em um ano, nós já fizemos 5 ciclos de capacitações e já capacitamos mais de 74 mulheres em um ano de coletivo. Neste universo de mulheres que já foram capacitadas e que foram atendidas pelo vosso coletivo, há possibilidades de avançar aqui com alguns dados sobre os migrantes que terão regressado de alguma forma por causa da pandemia, quer de Portugal ou de outros espaços territoriais ao nível mundial, terão acolhido algumas mulheres que terão sido migrantes? Nesse trabalho com o coletivo não abordamos esse viés, tá, Manuel? A gente não entrou nisso, porque a gente fez um trabalho bem local, bem Brasil mesmo, tá? Isso não impede que a gente avance para isso. A proposta do coletivo é que a gente possa trabalhar, sim, com essas questões que envolvem violências e abusos, porque isso não é só Brasil, né? A gente sabe que isso é um nível mundial mesmo, quando a gente fala, né, de situações abusivas com mulheres. A gente pega desde África, Ásia, Europa. Então, a gente tem situações que acontecem, casos que sequer chegam à mídia, né, que a gente não sabe, mas o nosso desejo, sim, é ampliar a atuação do coletivo.
né? A gente tem um ano, eu falo que é um bebê, né, recente, mas já fizemos um trabalho muito positivo, de muita contribuição, de muito amor, né? A gente tem uma entrega muito grande com esse coletivo, todas as pessoas estão reunidas. Temos um homem agora no grupo, a gente chama ele de Bendito Fruto, porque trabalha com o masculino saudável. É muito importante para essas mulheres terem referência de masculino, um masculino saudável, acolhedor, que é contribuição para o desenvolvimento delas também, que não está ali só para maltratar, para violentar, né, ou para retirar delas toda a dignidade. Ele está como monitor ou como vítima? Ele está como monitor, ele é um facilitador também. Ele faz parte do grupo hoje como monitor e facilitador. Inclusive, ele já deu um curso, né, para essas mulheres e elas adoraram. Então, o curso que ele deu foi de análise de perfil comportamental, na área de desenvolvimento humano. Então, foi muito, muito bacana, assim, né? E ter ele agregando ao grupo, trazendo esse viés da masculinidade saudável, foi muito importante. Qual é o perfil destas mulheres vítimas de violência que vocês têm estado a apoiar? Em termos de posição social e o nível de conhecimento, de escolaridade e tudo o resto? No geral, elas não têm nem nível superior. Às vezes, mal, aqui no Brasil a gente chama de ensino médio, né? Que seria um segundo nível aí. Estão entre 24 até os 40 anos. É um volume maior, foi o que a gente pegou, a abordagem maior. Em termos de trabalho, sua grande maioria atuam como manicure, cozinheira, faxineira, né? Limpeza doméstica, atuam também na linha de beleza, cabeleireiro, né? Então, é mais esse perfil de público que a gente vê, de mulheres, até pela região, né? Que é a região norte, que é uma região aqui no país que requer uma atenção maior, justamente porque a gente também tem um nível aí de crescimento do ponto de vista, né, social um pouco diferenciado em relação às demais regiões, né? E essas regiões são maioritariamente pobres? Sim, a gente considera como uma faixa, a gente chama aqui de vulnerabilidade social. Estão em mais vulnerabilidade social. Ok. Com relação a aquilo que há pouco disse, que já estão há mais de um ano e pretendem expandir. Querem expandir até onde? Eu gostaria, né? Eu como idealizadora e coordenadora, eu gostaria de expandir para o país inteiro, né? Todo o Brasil. Até porque hoje a gente está recebendo pedidos. Eu tenho uma entidade de Salvador que já tem interesse, Salvador aqui na Bahia, que a gente leve, né, algumas ações de desenvolvimento para esse grupo de mulheres lá, mas a minha ideia é expandir para outras casas de apoio, outras entidades no país e que a gente possa contribuir de alguma forma. Daquilo que sabe do problema ao nível mundial e dos resultados que vocês já obtiveram, de que forma esta experiência pode ser expandida ou pode ser replicada em países onde estão imigrantes brasileiros, como Portugal, por exemplo? O que é que tem de diferente, o que é que tem pode ser útil para a batalha ou a luta contra este problema, quer em Portugal ou quer em outros pontos do mundo onde os brasileiros também vivem? Acredito muito assim, Manuel. O primeiro passo para essas mulheres saírem disso é elas se empoderarem delas mesmas. E às vezes é difícil isso, porque a autoestima ela fica tão desgastada que ela não consegue ver saída disso, né? A manipulação existe o tempo inteiro. Então, o que a gente tem levado e que pode fazer a diferença para qualquer mulher no mundo? Primeiro é o autoconhecimento, o autorrespeito, né? Aprender a se reconhecer como indivíduo, a trazer de volta a própria dignidade. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo é entender que elas merecem, né, o melhor da vida.
Então, a gente leva essa mensagem também, né, por meio do coletivo. E a outra é a independência financeira. É saber que elas podem realizar atividades, que elas podem abrir portas, porque isso faz parte do ser humano, né? O ser humano é um criador. Nós criamos o tempo inteiro, nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Estar na violência ou vivenciar o abuso, ela parte do princípio de ser uma escolha quando elas tomam consciência disso, de que elas podem escolher diferente, podem sair disso e mudar a vida delas. Então, a gente leva sementinhas, né? Com esses cursos que a gente, de alguma forma, está levando para esses casos, seriam plantar sementes para que elas comecem a escolher diferente, uma vida diferente, comecem a criar mudanças na vida. Por isso que é muito na linha de desenvolvimento humano, autoconhecimento, e aí vai reverberando para todas as áreas da vida. Então, a financeira, a emocional, a pessoal, né, questão de se divertir mais, voltar a ter prazer com a vida, o prazer de viver, né? Então, a gente trabalha com toda essa linha, e eu acredito que é uma abordagem não só para o Brasil, mas é para o mundo, né? Porque tem a ver com o indivíduo, né?